Chegando aqui rapidamente para a gente bater aquele papo sobre escola bíblica dominical, lição Betel. A lição 6, ela tem por tema revelação do ministério chamado igreja. Vou pedir para você não sair daí, não saia daí, fica conosco até o final, que com certeza teremos alguns valores aí para que você possa agregar ao seu conteúdo, tá bom, meu amigo professor? Eu sou o Aguinaldo, nós estamos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e estamos aí toda semana fazendo um resumo das lições para que possa lhe dar um auxílio aí dentro daquilo que o próprio Deus, o Espírito Santo, você com seus estudos tem feito um apanhado e buscado aí para que melhor você possa ensinar o povo de Deus, devido a esse chamado que Deus lhe incumbiu. Glória a Deus por esse chamado, hein? Agradeça a Deus e abrace Ele de maneira ferrenha. Vamos lá, revelação do mistério chamado igreja é o tema. Bom, ela tem por textual e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, que é Efésios 3:9. A verdade aplicada diz assim: a Igreja de Cristo é portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Os objetivos, você tem que ficar atento para isso, porque na verdade isso aqui acaba sendo a tônica da aula, apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios, explicar acerca do mistério revelado a Paulo e mostrar que o plano divino não é desconexo. A introdução diz: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora, Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos. Efésios 3:9. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, caso não seja inscrito. Dá aí o seu like e deixe o seu comentário. Compartilhe aí esse vídeo. Bom, um mistério chamado igreja. O que é igreja? Bom, igreja ela vem de uma tradução grega, eclésia ou eclesia, que deriva de chamado, né? Ek é o prefixo para fora, fora. Eclesia, chamado. Então nós temos aí os chamados para fora, os chamados para fora, que era usado para indicar, dentro de um ajuntamento maior e mais geral, nas cidades livres do gregos. O termo designava um grupo de pessoas dotadas do privilégio de cidadania, incumbido de certas funções públicas e administrativas importantes, convocado ou chamados para fora, dentre a massa comum do povo. Então, usada essa expressão grega emprestada só para colocar aí em destaque que a igreja ela é um povo incomum, separado por Deus para ser o diferencial das nações. Aí nós temos aquilo que a gente chama aqui de revelação do mistério. É importante a gente atentar também que a igreja em si, ela não pode perder o seu papel funcional de igreja. Parece que a igreja hoje perdeu a sua identidade, como alguém aí que se tivesse sofrendo de amnésia e se perguntando: quem sou eu? Para que estou aqui? Qual a minha função? A igreja não pode perder essa tônica
de saber que ela foi posta aqui para ser um fator divisor de água. Então, seria ilusão ser um cristão sem viver uma vida cristã, é desconexo. Um cristão que é desassociado de uma vida cristã. O propósito da igreja é justamente esse, é fazer com que cristãos vivam uma vida autêntica como cristão. Outra coisa importante é que quando Paulo escreve em Éfeso, a corrupção moral de Éfeso era legendária. Lá estava o culto à deusa do sexo, a Diana dos Efésios. E Paulo precisava pregar uma conduta. Primeiro, nos primeiros 3 capítulos, ele fala do nosso estado espiritual, e no 4, 5, 6, nós vamos ver isso mais para frente, fala da prática. Então nós temos teoria e logo após nós vamos ter a prática que os efésios deveriam praticar. E de igual modo, isso é extensivo também às nossas vidas. Então nós vamos caminhando aí para essa lição e vamos percebendo cada vez mais como nós precisamos melhorar o nosso cristianismo. Vamos aqui então para o mistério revelado em Deus. Bom, esse mistério pode ser ou é a pregação do Evangelho dado à igreja ou a igreja com a função de pregar o Evangelho. Esse mistério sempre esteve com Deus, até Deus trazê-lo à tona. Apesar que em todo o Antigo Testamento houve sempre manifestações, de maneira que nas entrelinhas ou implícito, sempre havia uma abordagem aí no contexto da igreja, no contexto dos gentios. A gente vê, por exemplo, Naamã, os gentios sendo curado, sendo abençoado por Deus, e nós vamos ver várias pessoas que, não sendo judia ou não sendo judeu, eles foram alcançados pela graça de Deus. Olha, Paulo o prisioneiro. Por que Paulo estava preso? Paulo, ele estava preso pelo fato de pregar o Evangelho. E ele se considerava prisioneiro de Cristo, talvez por 2 motivos. Um dos motivos é porque ele foi preso por Cristo no caminho de Damasco. E o segundo, dá para a gente ter essa ambiguidade da interpretação, e eu acho que ela até uma interpretação louvável. Um, porque ele foi preso por Cristo, e ele se tornou escravo de Cristo. E o segundo é que ele estava preso por causa de Cristo. Então ele falou, Paulo, prisioneiro. Ele não se considera prisioneiro de César, prisioneiro de Cristo. Até porque, apesar de Paulo estar preso, a palavra de Deus não estava, e o ser interior da alma de Paulo também não estava, tanto que ele conseguia administrar, gerenciar bem a sua prisão e não se entristecer. Ele continuava pregando o Evangelho. Não deixe de deixar o seu comentário aí. Eu quero ler um texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, em Jesus, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo.
Hoje ninguém quer sofrer por causa do evangelho. A mensagem virou triunfalista e ninguém quer mais sofrer por esse evangelho. Então, ó, João está falando assim, ó, eu estou aqui, preso na ilha de Patmos, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele dá duas causas. Achei-me na ilha chamada de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa da fidelidade à palavra e de uma vida de prática dessa palavra de Deus. Prisioneiro de Jesus Cristo. Pior prisão que tem não é a física, é a emocional. E Paulo, emocionalmente, espiritualmente, ele estava livre para continuar pregando o evangelho. E ele fez isso com muita dedicação e maestria. Paulo, o despenseiro de Deus. O que é despenseiro? Despenseiro, ele vai falar aí de um mordomo, né, que vem aí de duas palavras gregas. O autor coloca aí que é o oikos, que significa casa, e o nemo, que significa distribuir, repartir, né, gerir. Então, o oikonomos é a palavra para despenseiro. Paulo, ele entende que foi dado a ele essa chave, que foi dada a ele a administração dessa dispensa para que ele pudesse levar alimento, levar a graça para os gentios. Então, ele revela que esse ministério, Paulo revela que seu ministério recebido da parte de Cristo era de revelar, dispensar e mostrar o propósito da graça de Deus a todos os homens. Foi dado isso a Paulo. Ele recebera informações que nenhum escritor bíblico recebera a respeito desse gerenciamento de revelar o que estava oculto em Deus, o ministério da graça, formando aí a igreja de Jesus. Bom, o 2:3, voltando aqui nos 2:2, nós também temos que ter na nossa dispensa esse alimento para poder nós levarmos para as outras pessoas. Paulo, o embaixador. Bom, um embaixador, eu anotei aqui, é um funcionário diplomático do grau mais elevado que representa um país junto ao outro. Um funcionário diplomático de um grau elevado, ou de um grau mais elevado, que representa um país junto ao outro. Agora, pensa bem, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. A responsabilidade de sermos representantes de Deus, representantes do céu. É uma responsabilidade que deve pesar em nossos ombros, deve pesar nas nossas costas. Se não pesar, tem alguma coisa errada. Eu quero ler aqui um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse é o versículo 19 e o versículo 20. De sorte, olha só, que somos embaixadores, oh glória,
em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso meio, ou por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, esse eu li aqui, o 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. O 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Bom, tá aí, esse compromisso para nós. Então, desperta aí a sua classe, dá uma saculejada aí no seu povo, tira da zona de conforto, desperta do sono da indolência, do acomodismo, que é o que nós estamos aí precisando. Vamos lá, Paulo, o mistério da revelação divina. Entendendo o mistério da revelação. Que mistério? O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para esclarecer e explicar pelo menos duas grandes revelações. Quais são elas? A primeira delas é o próprio Evangelho. As boas novas de salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A segunda verdade é da igreja, como corpo de Cristo. Paulo é muito enfático sobre a igreja como corpo. Ele detalha isso nas suas epístolas, inclusive enfaticamente na carta que ele escreve aos Coríntios. Então, desse mistério, duas coisas Paulo revela. Primeira, as boas novas da salvação e o corpo, como a igreja como corpo de Cristo. Então, vamos entender esse mistério que esteve oculto em Deus. Para ser um cristão de verdade, a gente precisa ter uma vida que nos identifique com Cristo. Conta-se que Alexandre o grande comandante grego, tinha um soldado muito apático sob o seu comando, e observando a postura daquele soldado, ele uma certa feita pediu para que o enviasse até ele. E o soldado chega até o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, e ele queria ver aquele jovem apático, sossegado demais, fora do contexto do exército, que precisava sair, que precisava guerrear, que precisava de agilidade, que precisava de postura. Ele conversando com aquele rapaz, ele pergunta a ele, qual o seu nome? E ele diz assim, meu nome é Alexandre. E Alexandre diz, ou você muda de nome, ou muda de atitude. Trazendo para nós estamos precisando disso. Ou mudamos de atitude, ou mudamos de nome. Qual o nome que nós carregamos? O nome de que somos cristãos. O 2 diz a natureza do ministério revelado. Então vamos aqui para a natureza do mistério revelado, que com muita clareza Paulo fala
da natureza do mistério que o Senhor lhe havia revelado. O mistério era os gentios e os judeus que seriam colocados na mesma base, pela fé em Cristo, e eles seriam incorporados em um corpo. Este corpo se chama a igreja. Paulo também apresenta 3 aspectos importantes desse mistério para os gentios. Os gentios são herdeiros, em conjunto com os judeus, de algo que somente por adoção se tinha direito. E os gentios se tornariam membros do mesmo corpo, isto é, a igreja. Nós falamos na última aula que judeu e gentio, quando se convertem, viram igreja, se tornam igreja teologicamente. 1 Coríntios 10, 32, somos corpo, somos o corpo de Cristo. Graças a Deus por termos essa oportunidade concedida por Deus de sermos membro do seu corpo. Um membro do corpo, todos eles são úteis. A mão não pode falar que o pé não serve. O pé não pode falar que o braço não serve. A coxa não pode falar que não precisa da canela. O ouvido não pode falar que não precisa da boca. O olho não pode falar que não precisa do nariz. O corpo, ele só é o corpo justamente por ele estar em estado perfeito. Pode ter um corpo imperfeito, sim, mas quando se trata de Cristo, o objetivo é termos um corpo padrão. Perfeito no sentido de maduro, formadas por pessoas maduras. Senão nós vamos ser um corpo, quer ver um corpo capenga? A igreja de Corinto, muito problemática, e Paulo fala para eles assim, eu não posso falar para vocês como a espirituais, mas como a carnais. Olha só, que crise vivia essa aqui, disputa de poder, sede, gana, e isso gerava mais confusão e toda contenda. Paulo ensina em Gálatas capítulo 5, a partir do 16, que a contenda, que as facções são provenientes da carne. Ele chama de obra da carne. Tá vendo aí? Que coisa! E como a gente precisa dessa maturidade, desse crescimento sadio, para não sermos aí doentes. E a humildade e a seriedade de Paulo. A humildade e a seriedade de Paulo. Diante do mistério. A humildade e a seriedade de Paulo diante do mistério. Na verdade, nós deveríamos entender que quanto mais nós conhecemos de Deus, maior deve ser a nossa humildade. Por quê? Porque Deus é um ser extremamente humilde. Então, quem mais conhece a Deus, ele vai ser uma pessoa humilde. Quem é arrogante e alega conhecer a Deus, com certeza não conhece a Deus. Deus é um ser humilde e quem conhece, quem recebe mistério de Deus, são pessoas que automaticamente vão se entender e vão viver uma vida humilde. O que é uma vida humilde? De uma pessoa que não olha as pessoas por cima, que não menospreze os menores, que não diminui as pessoas. Uma pessoa humilde é uma pessoa que sabe se colocar no seu lugar sem diminuir as pessoas para poder se sentir bem. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem senso de que está onde está, fruto da bondade e da misericórdia de Deus, e que se chegou ali, chegou para se tornar bênção e beneficiar as pessoas.
que estão abaixo dela e não para pisá-las. Porque quem mais se aproxima de Deus, as pessoas que mais se aproximam de Deus, são as pessoas que têm o maior senso de pecaminosidade. Quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, maior será o nosso senso de pecado. E quanto maior for o nosso senso de pecado, mais nós denotaremos dependência de Deus. Pessoas sem comunhão com Deus acham que o pecado é objeto de brinquedo dela. Por isso que é importante nós mantermos essa comunhão aí com Deus. Vamos aqui para o 3, a riqueza do mistério revelado. A riqueza do mistério revelado no Novo Testamento. Então nós temos aí, desde o princípio os gentios faziam parte do plano de Deus e Paulo era um instrumento do Senhor para revelar à igreja em Éfeso a participação plena dos gentios na salvação efetuada na cruz. Deus preparou tudo para que judeus e gentios fosse o seu corpo, a sua igreja, que judeu e gentio fossem os agentes proclamadores da palavra depois que se tornassem igreja. Então foi estabelecido por Deus que a igreja seria o agente que levaria o evangelho a todos os povos, nações e línguas. Foi dada esse mistério que revelado se tornou o corpo de Cristo para pregar o Cristo ressurreto, para pregar a boa nova de Cristo. O propósito pré-estabelecido por Deus. No entendimento de muitas pessoas, os gentios entraram em cena porque os judeus recusaram a Jesus e seu evangelho. Mas Paulo nos lembra aqui que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, não é uma ocorrência tardia em Deus. Não é algo que Deus aceitou como um bem secundário porque os judeus rechaçaram a mensagem e convite. Atrair todos os homens ao seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. O que eu penso? Eu penso que se os judeus, porque Paulo também dá a entender que os judeus rejeitaram o evangelho e nós fomos enxertados. Sob o meu entendimento, qual é a dinâmica do evangelho? Se os judeus aceitam o evangelho, eles seriam luz para as nações. Sendo ele luz para as nações, eles levariam o evangelho até os gentios. Desde o Antigo Testamento, os judeus eles foram postos para que as outras nações procurassem ser como eles. Só que ao invés disso, eles procuraram ser como as outras nações. Se os judeus aceitam o evangelho, eles trariam o evangelho até nós, eles levariam o evangelho às outras nações. As outras nações procurariam Jesus por meio deles. Só que eles, ao invés de pegarem para se tornarem bênção para as outras nações, eles recuaram. Deus já havia dito a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, tu serás uma bênção. Então, se a promessa feita a Abraão é para que eles alcançassem a todos, se eles aceitam, eles seriam as pessoas, o povo que levaria Deus a todos os povos. Eles rejeitaram, nós encaixamos e a incumbência coube agora a gentil convertido, a judeu convertido, ao corpo de Cristo, a igreja de Deus. Então isso é um propósito que já foi pré-estabelecido por Deus. A gente entendeu um pouquinho desse contexto. E as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo já tinha feito uso da expressão riquezas, mas agora ele acrescenta um adjetivo incompreensível, que ele usa um texto grego, uma palavra grega que é anexikiniaston. Estranha, né? Anexikiniaston é a expressão ou insondáveis. John Stott diz que isso significa literalmente cuja pista não pode ser
achada. Isso são riquezas insondáveis em Cristo, indicando tratar-se de algo que não é possível se obter mediante esforços humanos. Na versão grega de Jó 5:9 e 9:10 se refere às obras de Deus, coisas que partem de Deus. Encontramos também este adjetivo em Romanos 11:33, mas agora tem sido revelado e revelado a nós, servos do Senhor. Graças a Deus por isso, por essa revelação que foi dada a nós, para que nós possamos levar as demais. Elas refletem tudo o que se refere à glória de Cristo, sua divindade, salvação e libertação da escravidão da carne, sua glória meritória na cruz do Calvário. Glória a Deus por essa vitória. No 12, eu quero encerrar com esse texto do versículo 12, no qual temos ousadia, acesso e confiança pela nossa fé nele, que é deixa eu ler o 11. Efésios 3, 11 e 12. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aí eu trouxe aqui, para a gente entender melhor isso, por exemplo, a expressão ousadia. Ousadia vem de parresia, que quer dizer expressar-se com liberdade. Refere-se a uma ausência de temor, de timidez ou de vergonha de se aproximar de Deus. Essa é a ousadia. A palavra acesso vem de prosagoge, que aponta para o fato de que tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai em um espírito, ou seja, sem separação, acesso livre. E por último, confiança, que é pepaitesis. Pepaitesis afirma a certeza da aprovação divina. Estas três palavras juntas são postas juntas de maneira a chegar ao sentido pleno da verdade anunciada pelo apóstolo, isto é, que pela fé em Cristo temos acesso irrestrito e confiante a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando, amigos, ao fim de mais um resumo da nossa lição Betel, que você possa, que ela possa ser bênção, ser um instrumento, um canal de bênção para você e que você possa também abençoar vidas. Não se esqueça de orar pela sua turma, de jejuar, de se consagrar. Você, amigo professor, é a sua mensagem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um grande abraço. Vá empolgado, lembra sempre do contexto prático, tira do teórico para o prático, porque isso é que faz o funcional da sua aula. Deixa Deus te usar, um grande abraço, fica com Deus.